Estamos novamente aqui hoje para falar de um assunto, gente, que é o início da gravidez e o primeiro trimestre da gestação. Com a doutora Bianca Nunes, ginecologista e obstetra, doutor Flávio Braga, ultrassonografista, e o nosso amigo querido, doutor Rony Guimarães, que trabalha com reprodução assistida e infertilidade. Tá? Hoje a gente vai trazer esse assunto, gente, que é um assunto que pode parecer corriqueiro, mas o início da gravidez gera muita dúvida, sim. Então hoje a gente vai falar sobre esse assunto aqui e nada melhor do que iniciar esse nosso bate-papo com a doutora Bianca, que é a nossa obstetra querida aqui por todos. Né, doutora? Isso aí, gente. Vamos começar a falar sobre o início da gestação e o primeiro trimestre. Uma dúvida muito frequente, né, das gestantes é quando iniciar o pré-natal. Sim. Isso é uma dúvida que eu sempre recebo muito. Doutora, quando que eu vou marcar a primeira consulta, né? Eu sempre falo o quanto antes. Né? Mas para iniciar o pré-natal, a gente precisa primeiro ter certeza da viabilidade da gestação e ter uma datação dessa gestação. Né? Mas quando você fala nessa viabilidade da gestação, principalmente para as mães de primeira viagem, atrasou a menstruação, eu faço o teste. Isso é a viabilidade? Não, você confirmou, está grávida. Mas a gente vai precisar, primeiro, a gente faz o beta-HCG, né? Que é o exame de sangue. A maioria das mulheres fazem primeiro teste de farmácia, tô grávida. Uhum. Aí vem lá, né? Aqueles moderninhos, 2 a 4 semanas. Uhum. Mas a gente precisa do beta quantitativo. E aí, a partir desse beta, a gente vai fazer o exame de imagem. Sim. Que é a primeira confirmação nessa gestação. Tá tópica, principalmente, se ela é intrauterina, se ela tem embrião, né? E a gente vai datar. Mas essa datação você faz em consultório? A gente faz com ultrassom. No consultório, primeiro a gente vai datar com a data da última menstruação. Mas quando a gente tem um ultrassom bem feito, né? Que o doutor Flávio pode falar melhor do que eu da melhor época, né? Mas pelo menos eu uso no meu consultório, a minha rotina, pelo menos 7 semanas de gestação, né? Tem que ter embrião, combatimento. 7 semanas pelo menos é um bom ultrassom pra gente datar. E a partir daí a gente vai conseguir orientar as primeiras medidas ali do pré-natal. Pro início. Isso. Mas, doutor Flávio, então, para datação da gestação é feita através da ultrassonografia. Como a doutora falou, 7 semanas. Então, eu preciso ter, teoricamente, pela datação que a doutora fez em consultório, o cálculo que tem ali 7 semanas. E aí eu vou fazer ultrassom com você. Sheila, o que acontece? Toda gestante, né, tá sempre naquela questão de ansiedade. Engravidei. Beta deu positivo. Agora eu vou fazer meu primeiro exame e já vou ouvir o batimento do meu bebê. E nem sempre é assim, né? Porque a primeira coisa que a gente precisa entender é que para ver alguma imagem no ultrassom, eu tenho que ter um beta-HCG quantitativo superior a 2.000, né? Que isso dá mais ou menos aí entre 5 e 6 semanas. Sim. A gente pede 6 semanas, acima de 7 semanas, né? Porque nessa idade gestacional eu vou ter batimento. Muitas vezes antes eu não vejo batimento, não vejo nem embrião. Se a gente for fazer uma ordem cronológica, que a gente chama de sonoembriologia, com 4 semanas eu tenho só saco gestacional. 5 semanas eu tenho saco gestacional, vesícula vitelínica. Uhum. E 6 semanas, saco gestacional, vesícula vitelínica e embrião. A partir da 7ª semana, a datação é feita porque nessa idade gestacional, o embrião, e todos nós, nessa idade gestacional, quando éramos embriões, tínhamos poucas variações biológicas. Então, se eu pegar eu e você naquela idade, a gente não tinha fatores constitucionais. Que influenciariam no uma tamanho, cabeça maior, né? um fêmur maior. Então, a própria SWOG, que é a Sociedade Internacional de Ultrassonografia em Obstetrícia e Ginecologia, preconiza que a datação seja feita até acima de 8 semanas, de 8 a 13 semanas e 6 dias. A gente acaba usando 7 semanas porque é mais ou menos a data que a paciente tem e eu tenho uma variação de dias muito pequena. Então, a partir desse momento, eu faço a datação da gestação que não muda. Porque quando eu vou avaliar o crescimento desse feto lá na frente, eu preciso ter uma base de data. Uhum. Então, não é a cada exame muda a datação. Não, eu fiz a datação, é o meu marco gestacional. A partir disso, eu vou entender como esse bebê vai crescer. E quando a Bianca fala sobre viabilidade, no caso do ultrassom de primeiro trimestre, é saber que é uma gestação que está dentro do útero, que tem batimento. Uhum. E a gente tem vários fatores de inviabilidade. Por exemplo, gestação
inviável seria a gente ter um saco gestacional com o diâmetro médio do saco gestacional, a gente faz uma medida, e que seja igual ou superior a 25 milímetros, sem nenhuma imagem dentro da vesícula vitelínica do embrião. Então, a gente já pode considerar que é uma gestação inviável. Hematomas retocoriônicos superiores a 40%. Não é inviabilidade, mas é um sinal de alerta. Ou um embrião que tem mais de 7 milímetros e que não tem batimento cardioembrionário. Isso aí a gente considera como Que todas essas inviável. situações teve beta positivo. Teve beta positivo, é uma gestação. Só que por isso a gente precisa nortear. E uma coisa que também Bianca falou que é muito importante, por exemplo, eu tenho um beta superior a 2.000, eu faço um ultrassom, eu não vejo nenhuma imagem intrauterina, eu tenho que ficar desconfiado de gestação ectópica. Sim. E gestação ectópica mata paciente, de hemorragia mesmo. Então é uma coisa muito grave. Geralmente são pacientes que têm uma dor súbita, estão com beta-HCG positivo, não fizeram nenhum exame, chegam no hospital sangrando, né? E a gente avalia e não tem nada dentro do útero, tá na trompa, tá no ovário, Aí ela que é vai mais falar, raro, não, mas eu tô né? grávida, sim, Mas eu não tô vendo nada dentro do útero. Então a datação é importante para a questão de avaliação de crescimento fetal, é importante para a gente avaliar se é uma gestação inviável e se é uma gestação tópica ou ectópica. Né? É importante também a gente falar quando a gente... hoje em dia a gente tem muito tratamento de reprodução em relação à datação nas fertilizações, que é diferente. Eu ia perguntar ao doutor o seguinte, se na fertilização existe o risco de implantação e a gravidez evoluir para uma ectópica, por exemplo? Pode acontecer. A gente coloca o embrião dentro da cavidade uterina, né? Mas ele ainda demora um tempo para poder olhar ali aquela casinha, qual que é o melhor lugar para ele se implantar e às vezes ele pega o caminho das trompas e prega essa peça. E pode ser assim. Então, assim, não é só porque é FIV e que vai acontecer um sucesso. Que é uma implantação. Pode ir. Pode. Agora o doutor Flávio falou que a datação é diferente. É porque foi um embrião implantado, então tem uma conta diferente a ser feita. Tem uma conta diferente. Precisa saber também o dia que esse embrião foi implantado para poder ajudar nessa conta. Né? Às vezes ele foi transferido no 3º dia, no 5º dia. Então isso tudo influencia no também 5º na dia conta e terceiro dia de vida dele, né? Sim. De depois que fertilizou, quando que ele foi transferido. Se foi no 3º ou se foi no 5º dia. A datação da isso tem que ser FIV, somado. Sim. A datação da FIV ela é diferente. A datação numa gestação espontânea, eu vou lá e meço a CCN. A CCN é a medida do crânio ao bumbum do embrião. Né? Então ali eu tenho uma CCN que vai ter, se eu estiver fazendo acima de 7 semanas, eu tenho uma variação de data pequena, né? Já na FIV, não, ele vai me passar uma carta, uma informação, se é D5, se é D6, qual a data, e aí nós vamos calcular em cima da implantação. Eu não vou mais fazer uma datação em cima da CCN. Sim. Porque esse embrião foi implantado já. Então, só que você já tem essa informação pré-estabelecida então, para ter os critérios. É uma coisa muito importante, por exemplo, a paciente de FIV, ela tem que ter essa carta. Eu vou fazer meu primeiro ultrassom, que geralmente já é feito lá na clínica. Na clínica de reprodução. Quando vem pra gente da medicina fetal, já vem a cartinha, a gente faz a datação e aí a chance de erro é muito menor. Lembrando que uma datação precoce, entre 5 e 6 semanas, a gente tem uma variação de 7 a 10 dias. 7 a 10 dias, faz muita quando eu vou avaliar parto. Crescimento fetal, Também. nossa, eu posso tirar um bebê que é a IG, que seria adequado para a idade gestacional, e levá-lo a restrito, né? Um PIG, né? Sim. Então, isso é muito importante estar certo. E é uma dificuldade do cotidiano de quem faz ultrassom, porque muitas vezes nem toda paciente faz esse exame acima da 7ª semana. E nós, do ultrassom, não usamos data da última menstruação. A gente só usa a data da última menstruação se, por exemplo, a paciente teve um sangramento, tá? Entre 5 e 6 semanas, eu vou me basear pela data da última menstruação, vou avaliar a causa do sangramento, mas depois eu vou pedir para essa paciente retornar para fazer uma boa datação. Entendi. Quando tem um ultrassom bem feito também, eu gosto de usar ultrassom. Mas, por exemplo, a paciente engravidou e foi ao seu consultório fazer a primeira consulta, que essa primeira consulta já é considerada uma consulta do pré-natal. Sim. Certo? E qual hoje, assim, a média que você recebe, doutora, de pacientes que engravidam? Por exemplo, tem pacientes que têm toda aquela programação, que fazem pré-concepção,
então você já está acompanhando. Mas a maioria das pacientes não fazem preparo. Então, e aí exatamente isso. Aí você já não tem a paciente que fez o preparo, como a gente falou no episódio anterior, né? E aí já chega no seu consultório. Qual que é a média de semanas que elas chegam no seu consultório? A média é isso aí, 10 semanas. Mas elas chegam sem ultrassom e ainda vão ser encaminhadas ou elas se precipitam e já vão fazer uma ultrassonografia? A maioria chega sem nada. Sem nada. E aí é importante a gente falar também daquela janela de oportunidade da suplementação. Sim. Que é ali do primeiro trimestre que ela já perdeu uma boa parte da suplementação que já deveria estar usando antes. Que a gente comentou, inclusive, Quando as pacientes chegam no consultório, eu pergunto assim, você tá tentando engravidar? Não. Mas tá tomando anticoncepcional? Não. Falei, então vai vir neném aí. E tá tomando ácido fólico? Também não, porque eu não tô tentando. Mas você tá sem pílula, você tá tentando. Então elas não tomam, engravidam e aí chegam tarde, porque vai descobrir já tá com 4, 5 semanas, até conseguir marcar uma consulta e fazer. E aí perdemos aquela janela de oportunidade da suplementação. Importantíssimo. O que é diferente da paciente que tá fazendo a reprodução, que não, já tá tendo todo aquele acompanhamento, que tá preparada, que já faz a ultrassom seguida, que já chega com tudo Então normal. É importante estimular sempre a consulta pré-concepcional, né? E essa consulta de pré-natal inicial, é até bom você frisar para quem tá assistindo pra gente, que descobriu a gravidez, agendar a consulta. Tem que ir na consulta pra gente conseguir, quanto antes, ajustar essa suplementação. E o mais importante da consulta pré-concepcional é a gente ajustar a saúde dessa mulher. Então, é um momento que a gente vai tentar. Deveria ter sido feito antes, mas tentar ajustar os possíveis fatores de riscos, né, gestacionais, já começar a orientar dieta, atividade física, às vezes medicações que elas utilizam, a gente tem como mexer e orientar, e principalmente os exames iniciais ali que a gente precisa entregar. O primeiro trimestre da gravidez é de quando descobre até quantas semanas de gestação? 12 semanas. Até 12 semanas. Isso. E aí, nesse período, que é o período mais, digamos assim, crítico, né? Crítico, assim, de realmente a gente ter que ficar observando, né? Exatamente. E assim, os riscos possíveis hoje, dentro desse período, como por exemplo, sangramento, que é o que a gente sempre ouve falar por aí. Sangrei, tô com tantas semanas e sangrei. Qual que é realmente o risco desse sangramento na gravidez? Eu acho que para saber, assim, sangrei, o que eu tenho que fazer? Você vai encaminhar, por exemplo, para uma ultrassonografia, para avaliar? Como é que é feito? Sangramentos de primeiro trimestre são muito comuns, né? E nem sempre significam abortamento. Então, a gente tem várias causas, o aborto é o que mais preocupa, né, pelo desfecho, mas hoje a mulher pode sangrar por implantação mesmo do bebê, que a gente chama sangramento de nidação. Ela pode ter um hematoma retrocoriônico, que é esse hematoma atrás do saco gestacional, que muitas vezes pode fazer parte do próprio desenvolvimento e ele vai ser reabsorvido ou não, daí a importância do ultrassom. Pode ser um aborto mesmo, né, ou pode ser até outras causas não relacionadas à própria gestação. Então, é importante a gente avaliar essas causas e aí o aborto é o que elas sentem medo. Né? E aí eu sempre falo, se você sangrou, sempre tem que ser avaliado. Mas a avaliação de encaminhar para o ultrassom depende. Se ela está numa gestação muito inicial, é um beta-HCG abaixo de 2.000, não adianta a gente fazer ultrassom. A gente vai ter que acompanhar com beta. Em que caso, por exemplo, você, em consultório, uma paciente teve um sangramento que você encaminharia para que o Dr. Flávio, por exemplo, fizesse um exame de ultrassom? Por exemplo, ela já fez um ultrassom inicial, teve um episódio de sangramento, a gente já viu que a gestação com 10 semanas, por exemplo. Tem que reavaliar, tem que ver o que está acontecendo. E aí essa paciente... Que é importante, assim, só frisar que o que geralmente a gente vê, as pessoas desesperadas quando elas se deparam com sangramento. Mas é um medo, né? É um medo da perda, até porque é um índice alto de abortamento até 12 semanas. Exatamente. Né? E a maioria das causas desse aborto é por uma causa de alteração genética. Pela gravidez inviável, por exemplo. Ir correndo para a maternidade, ir correndo desesperada, ligar para obstetra qualquer hora do dia, desesperada, não vai mudar o desfecho. E o ultrassom então, talvez também não. Talvez mais impactante. Né? O ultrassom talvez seja mais para conforto da paciente, mais do que tomada de decisão. Muitas vezes a conduta é observar, esperar e acompanhar. E isso dá uma aflição. Mas se for uma paciente ansiosa, tipo eu, a gente vai lá no Dr. Flávio e fala, pelo amor de Deus, dá uma olhada aí pra mim. O que acontece, Sheila? Quanto menor a idade gestacional, menor o risco de inviabilidade. Quanto maior a idade gestacional, a gente vai tendo alguns
algumas seguranças da gestação. Por exemplo, eu tenho mais de 12 semanas, eu estou tendo um sangramento, eu já tenho placenta, o que está acontecendo? E quando a gente fala em sangramento, a maior causa dos sangramentos, muitas vezes, é o colo. O colo é muito mais vascularizado na gestação. Você imagina, um útero é um órgão de baixo metabolismo. Então, assim, fora da gestação, ele tem a função dele, mas não tem tanto metabolismo ali. Na gestação, ele é inundado de sangue. Então, a paciente pode ter um sangramento pequeno, um sangue mais rosa, que a gente fala, que às vezes suja ali a calcinha, pós-relação, pós algum esforço, que não significa que seja um sangramento de origem da cavidade uterina. Né? Quando a gente tem um sangramento mais escuro, mais volumoso, pode ser sim um sinal de hematoma retocoriônico. E o hematoma, grande parte deles são benignos, mas é adequado que a gente faça uma avaliação boa, porque assim, a gente mede o hematoma, mede a área do saco gestacional. Então, hematomas superiores a 40% da área do saco gestacional estão mais sujeitos a abortamento. E também depende muito da localização desse hematoma. Dentro da cavidade, a gente tem regiões que a gente chama de córion liso e córion frondoso. Córion liso é uma região menos nobre. Córion frondoso é uma região um pouco mais nobre. Então, se descola aquela região, é como se fosse um saquinho que estava colado no útero, uma parte descolou. Aí a gente tem maiores chances. Então, por isso, da observação. Né? Você falou uma coisa aí que já me deu uma outra dúvida, porque assim, né, cheia de dúvidas. A mulher tá grávida e, gente, relação sexual, principalmente no primeiro trimestre da gravidez, é algo que eu tenho certeza que a doutora Bianca deve receber essa pergunta Toda no hora. consultório. Medo, né? Posso O ou não medo. posso, né? E aí a pessoa ouve aqui no podcast que ter relação pode ter sangramento. Gente, vamos lá. Doutor Flávio, doutora Bianca, doutor Rony, vamos esclarecer isso aqui, porque daqui a pouco os maridos vão estar não deixando mais assistir o nosso podcast porque tá falando isso. Olha, uma coisa que acontece, que depende muito de cada paciente, tem paciente que vai ter muito mais vontade de ter relação no primeiro trimestre, tem paciente que não vai ter vontade nenhuma, não vai querer nem olhar para o marido. As variações hormonais são muito grandes, a gente vai entender isso com o avançado do nosso podcast, porque existe uma transformação do corpo da mulher. O bebê faz uma transformação no primeiro trimestre, por isso dos enjoos, a sonolência ou até a insônia, Azia. cada mulher vai reagir de uma forma, porque o bebê está fazendo nada mais do que uma invasão dentro do organismo, que a gente chama de invasão trofoblástica. Então ele precisa mudar muita coisa no organismo da mãe para conseguir ganhar todo o aporte de nutrientes até o fim. Não é simplesmente cheguei, mãe, estou aqui pequenininho e eu vou crescer. Não, ele muda tudo no organismo da mãe para conseguir chegar no final com o peso e o potencial genético de peso dele adequado. Então, assim, a relação sexual, eu geralmente comento com os pacientes, mantenha. Pega leve, não precisa, eu falo assim, não faça o canguru perneta inteiro. Pega leve, porque assim, muitas vezes essa paciente já tá com hematoma, não teve sangramento, vai ter a relação, vai sangrar, vai desesperar. E vai achar que tem a ver com aquilo ai, ali. meu Deus, e tal. Aí ela não vai saber. Mas não Será que eu existe- sangrei do hematoma ou eu sangrei É. porque Não tive existe relação? uma contraindicação absoluta da relação sexual no primeiro trimestre. O que existe é você respeitar o desejo daquela O paciente. limite de Muitas cada vezes pessoa. ela não quer, ela tá tão enjoada, ela não consegue comer, ela não consegue dormir, ela não vai estar afim. E aí é a questão do parceiro também, tá ali Sim. do lado, entender o momento. Agora, tem paciente que tem registro de aumento de libido absurdo no primeiro trimestre. Sim. Então, E tá tudo aproveite, bem. namore bastante, E né? Saiba E- que pode sangrar. Saiba e tá que tudo bem. pode sangrar E aí- devido ao colo, Ao não colo. devido à Existe essa cavidade. dúvida no consultório, O doutora? tempo todo. E eu sempre falo, não existe recomendação formal até o momento de não ter relação. Sim. Pode ter, mas saiba que pode sangrar. E tá tudo bem. Vai sangrar e Agora, vai eu parar. fico imaginando, se o medo de quem concebeu de forma natural é grande, imagina de quem concebeu de FIV. É, dificilmente Se tem perguntar, relação. elas vão É, querer. dificilmente, E uma né, coisa doutor? legal a Elas gente perguntar, querem ter relação. por exemplo, o paciente de FIV tem maior chance de sangramento? Teoricamente, Igual. É igual. Igual. É, não Mas tem- em relação à relação sexual, elas realmente têm mais medo. tem mais Elas medo. têm muito mais medo de tudo, eu acho, É. né? É uma paciente já abalada, né, emocionalmente, Sim. muito É. ansiosa, com muito medo. Então foram meses de tentativa na maioria das vezes, às Sim. vezes anos, né? Sim, Então ela já não quer arriscar. não e assim, arriscam. Sheila, eu queria só puxar um gancho do tema anterior, quando Bianca falou sobre a questão de suplementação. Quando nós estamos mais ou menos no 20º dia da gestação, nós já temos o fechamento do tubo neural. O tubo neural não é nada mais do que o sistema nervoso central do bebê. A Sim. coluna, o cérebro, ele vai se fechar, que ele é aberto.
Sim. Né? Quando a paciente tem uma suplementação ruim, principalmente de ácido fólico, ela pode ter defeitos do fechamento de tubo neural. E isso pode gerar problemas muito graves para o bebê, como a mielomeningocele, coisas que hoje a gente já consegue operar, mas que antigamente não eram operadas. Então, a indicação de suplementação é de 3 a 6 meses antes de engravidar. E hoje as nossas farinhas já são fortificadas com ácido fólico. Mas uma coisa que às vezes as pessoas não sabem é que 30% da população tem mutação de MTHFR, que seria uma enzima que não converte esse ácido fólico. Então a paciente não, mesmo comendo uma farinha fortificada, ela não recebe. Sim. Então a indicação da maioria das pacientes seria tomar metilfolato. Metilfolato. Para reduzir Aham. essas malformações fetais. Olha que loucura. Então, uma deficiência de suplementação que no período que muitas vezes quando ela descobre, ela começa a tomar, já fechou o tubo neural ou não fechou, né? Pode gerar um problema fetal gravíssimo, né? Então a gente precisa entender que vou me programar para engravidar. Então, A preparação É exatamente o que a gente estava falando Você e o seu no marido episódio anterior, precisam, porque quando eu falo do marido, às vezes existem suplementações de metilfolato até para o homem. Eu tomo Sim. suplementação de metilfolato. Melhora, né, a metilação do DNA. Quando eu falo do marido, eu estou tentando chegar ali na motilidade do espermatozoide. Então, eu estou melhorando a chance deles, que é uma coisa que Rony pode até falar melhor. Então, a suplementação hoje Ela do não casal... é só da mulher. Né? do casal, não é só pegar a mulher, olha, você vai tomar esse tanto de vitamina, você vai malhar. Sim. A primeira coisa que eu pergunto para os pacientes do Rony tá malhando? Como é que tá a dieta? Ah, doutor, tô mais ou menos. Saiba que no processo de infertilidade você precisa mudar o estilo de vida. E a paciente que quer engravidar, ela precisa mudar o estilo de vida. E não é só ela, a gente tem que jogar a culpa no homem também. É o Sim. casal. Então, quando a gente tem homens que bebem mais, que fumam, a gente reduz a chance de gestação. E isso vai reduzir a chance de a gente chegar no primeiro trimestre. É que hoje a gente tá fala, assim, hoje já é falado muito, né, sobre a fertilidade do casal, né? Não mais sobre a infertilidade da mulher, né? A gente ouve muito esse termo, Sim. né? Mas assim, falando em primeiro trimestre de gestação, né? A gente está aí falando da descoberta até as 12 semanas. Para quem principalmente está assistindo a gente, que é mãe de primeira viagem, que está ali na internet consumindo informações, querendo saber o que ela tem que fazer e tal. Se vocês pudessem falar assim, olha, gente, é indispensável esses exames. Não deixe de fazer, independente de onde vocês estejam fazendo o acompanhamento de vocês. Façam o acompanhamento pré-natal, mas esses exames são indispensáveis. Existe alguma classificação para isso de que são indispensáveis? Não. Na verdade, existe a rotina pré-natal, Sim. né? Que ela é indispensável em qualquer lugar do mundo. Então, basicamente, a gente tem os exames laboratoriais, né? Que a gente, basicamente, sorologia, a gente avalia a parte metabólica, né? Com a glicemia, a gente avalia tireoide, sempre exame de urina. Então, é uma rotina pré-natal básica. E aí, a gente tem a parte da ultrassonografia também, que no primeiro trimestre, o ultrassom indispensável é o morfológico do primeiro trimestre. Sim. Então, basicamente, nós temos 2 morfológicos, né? O primeiro e o do segundo. E o do primeiro trimestre, que é o da translucência nucal, ele é indispensável. Na minha opinião, é um exame importantíssimo, que hoje ele é muitas vezes incompleto. Porque o Flávio pode até falar melhor do que eu, né? Que não é basicamente a medida lá da prega, da nuca do neném. Mas antes do Dr. Flávio falar de tênis, você falou uma coisa aí que já me lembrou de uma outra coisa. Você fala, a gente faz exames laboratoriais e tal, exames da tireoide. Uhum. Sempre tenho um exemplo prático, gente. É uma pessoa sobre vivida, isso. né? Cheia. É uma pessoa que tá com 40 anos, tem muitas coisas. Eu não tenho tireoide. Eu fiz a retirada da minha tireoide em 2017. E hoje ainda as pessoas confundem muito quando as pessoas falam assim, eu tenho problema na tireoide. Hipotireoidismo é uma coisa. O povo fala assim, eu tenho tireoide. Eu tinha tireoide. Hipotireoidismo é uma coisa. Na verdade, é o contrário, hipertireoidismo é outra coisa. Tireoidite Hashimoto é outra coisa. Mas eu tirei na época, eu nunca tive nenhuma dessas condições. Eu tinha nódulos que cresceram e eu acompanhava desde 2014. Em 2017 eles cresceram e viraram um nódulo mergulhante. Sim. E eu tive que fazer essa cirurgia. Rodei até conseguir um cirurgião, doutor Tiago Chulan, maravilhoso, inclusive, doutor Tiago, vou te mandar esse podcast. Ele é de São Paulo, mas atende aqui em Vitória, e ele que me acompanhou e falou, olha, você é nova. Em 2017 ele fez uma cirurgia, você é nova. Você pretende ter outro filho? Eu falei, acho que sim, na época eu nem pensava. Então
Então, vamos tirar, porque a sua vida, ela não vai mudar. Você vai fazer a suplementação da medicação, a reposição, desculpa, da levotiroxina e você vai ter uma vida normal. Sim. Só que agora, quando eu tive 2 perdas antes do Henrique, conversando depois, até com a doutora Bianca e tal, a gente falou, olha, como não foi investigado, foram perdas muito novas, digamos assim, né? Recentes, de semanas, descobri a gravidez, precoces, né? Eu não cheguei a fazer nenhuma investigação profunda. Mas depois a gente conversando e tal, a gente falou, olha, pode ter sido em relação à sua deficiência de levotiroxina. Sem dúvida. Porque você não tem uma tireoide, então o seu corpo não está trabalhando junto com ela. Você faz uma reposição. Então, o seu corpo recebe um hormônio que está vindo de fora, né? E aí vem a questão da necessidade de ajuste, né? Sim, exatamente. E quando eu fiz um ajuste na minha medicação e já tinha, tipo assim, nem sei se eu vou mais engravidar, foi quando eu engravidei do Muitas vezes Henrique. o alvo também dos valores do hormônio tireoidiano para tentante, a gente até baixa um pouquinho do que da população normal, né? de mulheres assim, não tentantes ou não gestantes. É uma paciente diferente. A gente tem um alvo diferente, então Sim. esses ajustes são necessários. Então aconteceu. Então, assim, quando você fala isso, talvez tenham pessoas que assistam a gente e que tem essa situação de hipotireoidismo, de hipertireoidismo, enfim, ou que não tem tireoide como eu, e que é importante que vocês saibam que a informação, gente, é aliada, assim, fundamental pra gente. Tá? Mais uma vez, o pré-concepcional. Exatamente. É a questão do check-up, né? Quero engravidar, eu já tenho um problema de tireoide, eu estou acima de peso, eu tenho uma cardiopatia, eu sou hipertensa, eu sou diabética. Peraí, será que eu vou engravidar dessa forma? Será que não é melhor eu passar no meu cardiologista, no meu obstetra? Sabe? Num cenário de fertilização in vitro, tudo. nem faz. É isso que eu ia falar. Nem faz. Enquanto não não pode- tiver enquanto não gênero, tiver Regularizado. E você já teve pacientes que não têm tireoide que fizeram FIV? Várias que... Porque hoje em dia, quando as pessoas falam, o que é essa coisa no seu pescoço? Eu falo, eu tirei a tireoide. Eu falo, nossa, eu nunca vi, tá um corte tão baixo. Mas é porque o meu já era um nódulo Grande, mergulhante, né? e então ele teve que realmente cortar mais baixo, pra poder Sim. subir. Exato. Bia, queria aproveitar e tirar dúvida também, né? Se você fosse escolher um momento ideal para você solicitar ultrassom para o seu paciente no primeiro trimestre, qual seria o melhor momento para o Mas seu qual paciente? ultrassom que você diz? Para datação e o Então, morfológico datação eu também, peço né? pelo menos 7 semanas e o morfológico ideal 12 semanas. A gente sabe que é de 11 a 13 semanas e 6 dias, para ser mais preciso. Mas doutor Flávio que me ensinou assim, mas eu sempre escrevo ideal 12 semanas. Tem gente que pede 13, né, Flávio? E hoje você recebe mais no seu consultório com qual data, doutor? Eu só marco de 12 a 13 semanas e 6 dias. Por quê? O morfológico ele é muito diferente da TN simples. Então, o morfológico, a TN simples é um exame que eu vou medir o bebê, que eu vou medir a TN, vou ver a frequência cardíaca, não vou fazer nenhum tipo de rastreio de pré-eclâmpsia, de parto prematuro. Então, é um exame que foi ali, começou a ser preconizado nos anos 90, que naquela época já era uma coisa muito boa, porque eu conseguia, o pessoal de Londres já tinha uma noção que os bebês que tinham síndrome de Down tinham uma TN mais aumentada, não tinham osso nasal, só que evoluiu, né? Hoje a gente tem 2 grandes instituições de medicina fetal, que é a Medicina Fetal Barcelona e a Fetal Medicine Foundation, que eu faço parte em Londres. Então, eles chegaram à conclusão que existiam outros marcadores. Hoje a gente olha mais de 20 marcadores no morfológico. Nessa morfológica. E o morfológico deve ser feito de 12 semanas até 13 semanas e 6 dias, porque a gente usa a via endovaginal para avaliar o cérebro e o coração. E o bebê com 11 semanas ele é muito pequeno. Então, com a sonda endovaginal, eu consigo ver grande parte do cérebro do feto nessa idade gestacional. E eu consigo fazer um mini ecocardio mesmo. Eu consigo ver a entrada e saída dos grandes vasos no coração, que na via abdominal ou com um bebê muito pequeno, a gente não consegue. Então, hoje a gente não orienta que seja feito a TN simples. A gente orienta realmente que seja feito o morfológico de primeiro. Eu chamo de exame de oráculo da gestação, porque ele me dá um mapa de possibilidades. É um mapa mesmo, ele abre vários gráficos que eu mostro para o paciente, que eu posso correr atrás, que eu posso prevenir. Por exemplo, se eu tenho um diagnóstico de risco para pré-eclâmpsia, eu posso entrar com a S. E eu vou reduzir 90%, olha para isso, 90% o risco de pré-eclâmpsia quando eu faço diagnóstico precoce, sendo que o AS custa centavos.
né? Se eu tenho um paciente que tem um risco de parto prematuro pela medida de colo no morfológico de primeiro, isso já saiu em artigos recentes, então toda paciente que tem um colo abaixo de 3.0 no morfológico de primeira, ela tem mais de 50% de chance de ter um colo abaixo de 2.5, que seria o nosso limite, no morfológico de segundo. Eu já sei o que eu posso fazer, eu vou aumentar meu rastreio, eu vou às vezes cerclar essa paciente de forma precoce, eu vou fazer mais exames para evitar um risco de parto prematuro, e além de outros marcadores que a gente consegue avaliar riscos de síndromes, né? Não só síndrome de Down. Então, o morfológico... É muita coisa que a gente consegue prevenir. O morfológico de primeiro, ele não é só um exame, ele é um algoritmo. Então, a paciente que chega no meu consultório, ela recebe um papel que ela vai preencher com alguns fatores que o algoritmo pede. A gente vai aferir a PAM, que é a pressão arterial média dessa paciente, que não é simplesmente aferir a pressão, é aferir de uma forma específica que foi estudada. Então, a gente associa tudo isso ao algoritmo e todas as informações do ultrassom vão para o algoritmo. Quando eu acabo o exame, eu abro o mapa de risco para a paciente. E ali a gente vai discutir e conversar, e aí eu vou passar para o obstetra. Eu acho que esse exame morfológico de primeiro é um assunto que a gente tem que vir só com ele. Porque você falou aí um nome, cerclagem. Eu não vou nem perguntar, porque é um tema para um próximo episódio. Com certeza. Que eu sei que é a gente consegue destrinchar muito sobre isso, né? Mas eu sei da importância. Por exemplo, hoje... o morfológico de primeiro trimestre é um exame realizado comumente para as gestantes, mas ele é acessível para todas? Fala para mim, por exemplo, hoje, se tiver uma gestante que está assistindo a gente aqui, que faz acompanhamento pré-natal, por exemplo, no SUS, Sistema Único de Saúde, ela tem acesso a esse exame? Olha, Sheila, infelizmente não, né? Nem no plano de saúde. Existem protocolos internacionais de várias sociedades falando que todas essas gestantes têm que fazer o morfológico. Só que nem o plano de saúde, nem o SUS preconizam. Então, por exemplo, quando a gente fala de pré-eclâmpsia, uma paciente que usa simplesmente a TN, a pressão arterial e o Doppler da artéria uterina, ela tem uma chance mais ou menos de 30% a 40% de rastreio, de eu ter certeza se ela vai ter pré-eclâmpsia. Quando eu uso o algoritmo, eu chego a 70%. E esse algoritmo ainda tem possibilidade dessa paciente fazer um exame de sangue, trazer informação para a gente, e eu chego quase a 92%. Então, assim, infelizmente, muitas pacientes perdem os seus bebês, podem ter risco de óbito, porque pré-eclâmpsia mata, né? Por falta de diagnóstico. E a gente tem que pensar que existem fatores de risco para pré-eclâmpsia. Então, um fator de risco que muitas vezes as pessoas não têm noção. A sua mãe ter tido pré-eclâmpsia, obesidade, diabetes, hipertensão. Extremo de idade. Paciente com idade avançada. Então, existem alguns fatores que a gente tem que ficar preocupado. Ó, trombofilia, lúpus, doença antifosfolípide. Gestação, né? De fertilização. De FIV, tem maior gemelares, risco. Né? Gemelar, tem maior risco. Então, assim, a própria FIV, né? A paciente fala assim, nossa, engravidei. Ótimo, eu fico super satisfeito. Mas a partir de agora, eu acho que você tem que ter um acompanhamento ultrassonográfico. Até porque vai ser uma gestação de alto risco. É uma gestação situação de alto risco. Agora você para pensar. As pessoas que, por exemplo, você falou que no SUS nem plano de saúde tem acesso. Aí se você tem uma gravidez, digamos que seja uma gravidez de alto risco, e você não tem acesso a um exame desse, a probabilidade da sua gestação ter evoluir ou de ter complicação é muito maior, né? Sim. E o maior problema é o seguinte, o diagnóstico do fator de risco para pré-eclâmpsia tem que ser feito até a 16ª semana. Porque o AS ele só pode ser iniciado até a 16ª semana e a paciente vai tomar em dose noturna de 100 a 150 miligramas até 36 semanas. Então, por exemplo, se a paciente não fez nenhum exame e ela descobriu que ela tem um fator de risco familiar e ela entra com o medicamento com 20 semanas, eu já não tenho a mesma eficiência. E não só o AS, né? Hoje a gente já fala muito sobre a mudança dos hábitos dessa paciente. A mudança da dieta, né, comer mais proteína. Então a gente faz com que o bebê cresça melhor, porque eu não tenho uma placenta que vai durar tanto tempo. Além de ter um exame que você precisa fazer na data certa, você também tem uma janela de oportunidade. E aí, quando você fala de janela de oportunidade, sobre todas essas condições, o morfológico ele tem data. Tem. O morfológico de segundo trimestre, ele também tem data. Correto? Tem datas também. A gente não vai aprofundar no morfológico de segundo, não, porque também é um tema grande. Mas, assim, o morfológico de primeiro e o morfológico de segundo, eles acontecem com qual espaço de tempo e
Eles são iguais? É a mesma importância? O morfológico de primeira, ele vai avaliar praticamente todos os órgãos, mas não com a mesma eficiência do morfológico de segundo. Porque você pensa, eu estou avaliando um bebê com 6 centímetros, né? Eu já tenho rim formado, eu já tenho bexiga, eu já tenho coração. Um bebê ainda não começou ali a urinar tanto enquanto ele vai urinar com 16 semanas, mas o cérebro já está ali formado. Então, o morfológico de primeiro a gente faz de 12 a 13 semanas e 6 dias, o morfológico de segundo de 22 a 24. Um exame é complementar ao outro. Então, se eu vejo uma alteração no morfológico de primeiro, que ainda não fechei um diagnóstico, eu vou reavaliar no morfológico de segundo. Eu tenho um marcador, porque no morfológico de primeiro a gente acaba avaliando marcadores cardíacos. Então, sinais de problemas no coração do bebê. Se eu tenho ali um marcador cardíaco do morfológico de primeiro, muitas vezes eu vou reavaliar no morfológico de segundo e problemas... Se tiverem alterações, elas vão estar mais evidentes, né, no morfológico. Então, o exame é muito ligado ao outro, né? Um levanta o risco e o outro complementa e, às vezes, descarta ou eleva o risco, né? Gente, esse assunto, assim, tá muito maravilhoso. Não, eu ia fazer um comentário que, às vezes, a gente vê algumas pacientes muito tristes, na verdade, revoltadas, né? Que, às vezes, o ultrassom vem super normal, não vê nenhuma alteração, mas que o bebê eventualmente acaba nascendo com alguma síndrome. Isso é uma aflição até pra gente. É igual, por exemplo, até um questionamento que eu ia fazer aqui agora. Por quê? Se eu fiz, por exemplo, não só se foi diagnosticado algo no morfológico de primeiro, que vai ser concluído no de segundo, mas eu acho que tem muito medo nesse tempo, né, doutora, de gestação, principalmente nos casos do morfológico que teve um diagnóstico não fechado de algo, e aí, quando a gente fala de síndrome, de pré-eclâmpsia, etc. Fala pra mim como é que você lida com as pacientes desses medos. Esses diagnósticos pré-natais, assim, gestionais, são bem complicados. E aí fica uma aflição e ela não consegue curtir nem muito a gestação, né? Mas é complicado e não tem o que fazer. Né? A gente tenta o máximo dar alguma resposta, que nem sempre ela é certeza. A gente pode sugerir. Em alguns casos, a gente pode até tentar dar alguma certeza, mas a gente só vai confirmar mesmo com o nascimento. Porque o medo, ele é real. Aí, assim, para ser gestante, eu acredito que vai ter a segurança no médico. Então, assim, acredito que você, como médica, vai tentar ali dar soluções para aquela situação para ela, né? Tentar confortar e tentar diminuir a aflição e a ansiedade, porque não tem o que fazer. E os exames invasivos, Bia, o que você acha em relação a isso? Eu acho maravilhoso. Mas você... né? Por exemplo, tem o NIPT, né? Que tem alguns Sim, exames eu que costumo oferecer quando a gente tem, por exemplo, esse primeiro rastreio do morfológico, quando a gente já vê alguma alteração, a gente tenta indicar o NIPT ou até mesmo um procedimento invasivo, uma punção, mas infelizmente não são exames muito acessíveis hoje, então não é todo mundo que quer fazer. E não muda, né? Pode fazer, não vai mudar o desfecho, né? mas vai dar alguma certeza. Resposta. O NIPT é feito... É um exame de sangue, né? Laboratorial. O NIPT é um exame que a gente chama de não invasivo, é um teste não invasivo. Ele não é um exame diagnóstico, ele é um exame que amplia o rastreio do morfológico de primeiro. A indicação dele é, sim, algumas alterações no morfológico de primeiro, mas também o fator idade. Então, a paciente fez o morfológico de primeiro normal e tem mais de 35 anos, ela tem indicação de NIPT. É porque não é um exame tão acessível. Em alguns países o NIPT é feito um rastreio, de rastreio, né? Ele é feito, e você hoje indica esse NIPT quando tem indicação, eu costumo orientar. O NIPT, ele vai estudar traços do DNA fetal que correm na corrente sanguínea materna. Então, ali a gente consegue, para algumas síndromes, ter uma taxa de mais de 90% de acurácia. A gente teve um caso junto também, uma paciente minha, tinha uma translucência bem alterada, assim, bem alterada. Ela fez o NIPT, se eu não me engano, e depois a gente indicou um teste invasivo para ela, meio normal. Mas lidar com esse medo com a paciente, você tá ali acompanhando, você acaba absorvendo aquilo e se preocupando também. Não, a gente fica aflito junto. Imagino. Não tem jeito, mas aí assim, ela ficou super feliz e ela levou a gestação muito mais tranquila. Mas é o que eu falo muitas vezes. Nem toda alteração no morfológico de primeiro significa que é uma coisa ruim. Significa que você, naquele momento, tem um alerta para estudar aquele bebê com mais atenção. Ou fazer algum exame que seja não invasivo ou invasivo. Nem toda TN aumentada, e uma coisa que eu canso de ver na internet, nem toda TN aumentada significa síndrome de Down. Uma coisa que a gente precisa entender é que, no passado,
eles colocavam valores fixos para a medida da TN. A TN é a medida da espessura da nuca do bebê entre 11 semanas e 13 semanas e 6 dias. Só que não existe um valor fixo. Porque pensa comigo, o bebê cresce a cada semana. Então, se o bebê cresce, a nuca cresce. Então, existe um valor de referência para cada idade gestacional. Às vezes eu repito o exame no consultório porque a paciente chegou, doutor, eu fiz o exame, a TN deu 2.0, mas a gente está pegando um bebê de 13 semanas e 6 dias, que a TN 2.0 é normal. Agora, se eu pegar uma TN de 2.0 e um bebê com 11 semanas, espera aí, deixa eu ver se está detalhadamente. Então, são vários marcadores, por isso que a gente tem que ter o algoritmo. E uma TN normal também não quer dizer que ele não possa nascer com Sim, síndrome porque de um bebê Down com também. síndrome de Down pode ter uma Ou TN outras osso síndromes. nasal Às vezes normal. algumas alterações só vão aparecer no terceiro trimestre. Sim. Se a gente ficar pensando muito... Se a gente for falar de todos esses medos, eles acontecem, são reais. Eu passei por isso há pouco tempo e eu sei como é que é. A gente acaba um medo, começa outro. Durante a gestação é exatamente isso. Acaba um medo, começa outro. E assim, não só das gestações que acontecem naturais, da FIV, eu acredito que o medo seja dobrado por conta da espera, de tudo isso, Mas né? na FIV ainda tem uma segurança maior, porque já tem a biópsia. Isso, é isso que eu ia falar agora. Em alguns casos. Tem um medo né? maior, mas defeito, que já fez um exame lá anterior que te dá um respaldo maior, né? Mas, por exemplo, eu já fiz diagnóstico de síndrome de Down em uma paciente que não era minha com mais de 34 semanas, porque existem sinais tardios, que é a dilatação dos rins bilateral e a ausência do osso nasal. Ninguém tinha visto. E aí você imagina, você dá... Eu acho que assim, a importância do morfológico é você preparar essa família, você acolher essa família, porque você descobrir na hora do parto, ou perto do parto, que o seu bebê é sindrômico é muito difícil. Agora, você descobrir com 12 semanas e ser preparada para esse parto, não só preparada emocionalmente, mas preparada em relação a uma equipe, porque se a gente for pensar, um bebê com síndrome de Down, grande parte tem risco de ser cardiopata. Então, esse bebê não pode nascer em qualquer lugar. A gente chama de hospital terciário. É um hospital que tem um TI, que tem cardiologista. Então, o fato de diagnosticar o bebê com síndrome ou com alguma alteração não é simplesmente, fiz o diagnóstico, agora não tem muito o que fazer. Realmente, muitas coisas a gente não pode fazer. Mas a gente pode Mas eu posso preparar o parto para esse bebê. Como, por Tenho exemplo, que preparar, né? a gestante quando tem, por exemplo, diabetes gestacional. É uma gestação que observada onde você sabe o momento certo, ideal para aquele bebê nascer, digamos assim, né? Tem. Na verdade, depende do desfecho também, Sim. né? Depende de como que vai comportar, como que esse bebê vai comportar na curva de crescimento, como é que vão ficar as glicemias da mãe, se vai precisar entrar com alguma medicação ou não, ou se ela vai controlar só com dieta. Então, isso vai interferir no momento do parto. Eu também tive diabetes gestacional. E uma informação importante. Ela é um exemplo de... Ela teve tudo. Uma informação importante sobre diabetes. Não o diabetes gestacional em si, mas a paciente que tem diabetes tipo 1 e muitas vezes tem hemoglobina glicada, que é uma taxa que a gente faz, alterada durante a fase que ela está engravidando. Ela aumenta em mais de 5 vezes a chance de ter um bebê cardiopata. Então, você olha a falta de controle, de preparo, você aumenta o risco do seu bebê ter uma cardiopatia complexa, não é uma coisa simples. Sim. De um bebê que provavelmente vai ter que nascer no hospital terciário, vai ter que passar por cirurgia. Então, a gente, quando fala de cardiopatia, e no Brasil agora a gente teve melhoras nesse sentido, porque antigamente o ecocardio, que é o exame para ver o coração do bebê, não era para todo mundo. E eu lembro do Ximenes, que foi meu professor em Campinas, falando assim, qual a indicação de ecocardiografia? Estar grávida, simplesmente isso. Não é uma paciente que tem idade avançada ou que tem histórico de cardiopatia na gestação. Você está grávida, você tem que avaliar o coração desse bebê. Porque a cardiopatia no Brasil é a malformação mais complexa, com maior número e menos diagnosticada. Cardiopatia. A cardiopatia é a mais complexa, que tem maior número e é menos diagnosticada. E já tem causas pré-existentes que você pode investigar para saber que é a informação que a gente está trazendo aqui. Isso aí. Né? Gente, olha, o papo está maravilhoso. Mas se deixar, a gente fica aqui horas. Vamos deixar esses assuntos de morfológico de segundo, sobre esses detalhes da diabetes gestacional, de síndrome, de cardiopatias, para um outro episódio. Queremos mais uma vez agradecer a presença do nosso amigo Rony aqui conosco. Pode me chamar sempre. Ele gostou. Ele gostou. Doutor Flávio, é de casa. Doutor Flávio e doutora Bianca. Obrigado. Vocês sabem que vão ver sempre por aqui, como a gente falou no episódio anterior. Quero agradecer imensamente a audiência de vocês.
Se tem alguma dúvida, pode deixar pra gente aqui nos comentários, para que a gente possa trazer as dúvidas de vocês como episódios futuros do nosso Pode Conversar Mãe. E Dr. Rony tá aqui. Quero que você deixe sua rede social aqui para as pessoas que estão assistindo poder seguir você na rede social. Beleza, meu Instagram é @Dr. Rony Guimarães. Aproveita, né? Ativa a notificação. Ativa a notificacação, Dá um sininho, like. dá um like. E compartilha para todas as amigas que estão Isso grávidas. Exatamente. Quem quer engravidar também tá tendo dificuldade. Isso aí. Nos vemos no próximo episódio, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente.